Olá, estamos de volta para o nosso blog de número 6. Fiquei algumas semanas fora, estava viajando e agora estou de volta e voltaremos a ter atualizações semanais no nosso blog. Para você que acostuma acompanhar o blog com as dúvidas de alunos e alguns temas de concurso público da disciplina de raciocínio lógico e matemática, a partir dessa semana voltaremos a ter atualizações todas as semanas. Na aula de hoje, no nosso videoblog de hoje, vou falar a respeito de algumas dúvidas que eu recebi nesse período que estava fora. Vou resolver alguns exercícios de razão e proporção, alguns exercícios de probabilidade, por aí vai. Vou começar com uma dúvida que eu recebi da aluna Viviane, uma dúvida sobre um assunto chamado divisão proporcional. O que diz essa questão da FCC? 3 pessoas formaram na data de hoje uma sociedade com a soma dos capitais investidos igual a R$100 mil. Após um ano, o lucro auferido é de R$7.500. E é dividido entre os sócios em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos. Sabendo-se que o valor da parte do lucro que coube ao sócio que recebeu o menor valor é igual ao módulo da diferença entre os valores que receberam os outros dois, tem-se que o valor do capital inicial do sócio que entrou com maior valor é... Calma. Viviane que me mandou esse e-mail, confesso que, olha que você lê esse enunciado, até rola aquele momento de desespero. Porque é muita informação que você não tem... Às vezes a gente não tem ideia de por onde começar a utilizar essas informações que aparecem nesse enunciado. Mas vamos pensar. O que significa dividir os R$7.500 entre os 3 sócios em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos? Significa que quanto mais dinheiro o cara investiu, maior porcentagem do lucro ele vai receber. Por exemplo, se o cara investiu metade do investimento inicial, ele vai receber metade do lucro. Se ele investiu 1/3 do dinheiro inicial, ele vai receber 1/3 do lucro. Se ele investiu 80% do dinheiro inicial, ele vai receber 80% do lucro. Essa é a ideia. Agora, eu quero começar discutindo o seguinte com vocês. Eu tenho aqui, ó, o sócio A, o sócio B e o sócio C vão ter que dividir uma quantia de R$7.500 que teve de lucro. Então, se eu pegar a parte do dinheiro que vai ficar com o sócio A, mais a parte do sócio B, mais a parte do sócio C, no total, teremos que ter R$7.500. A mais B mais C, no total, teremos que ter R$7.500. A parte de cada um dos sócios. Agora, vou fazer o seguinte, vou chamar aqui o A, o B e o C. E vamos dizer o seguinte, vamos supor, ó, o que ele diz assim, sócio que recebeu o menor valor e sócio que recebeu o maior valor. Vamos fazer o seguinte, falar que o A é o que recebeu o menor valor, o B é o que recebeu o maior valor e o C é o que recebeu o valor intermediário. Vamos supor que seja assim. Tá? O A eu vou fingir que é o sócio que recebe a menor parte, o B é o sócio que recebe a maior parte e o C é o sócio que recebe o valor intermediário. Eles investiram R$100 mil e a primeira parcela do lucro foi de 7.500. Agora, quando ele diz o valor da parte do que recebeu o menor valor é igual à diferença entre os valores que receberam os outros dois, quer dizer que o A, que recebeu o menor valor, é igual à diferença dos outros dois, B menos C. Ele diz módulo da diferença que é o maior menos o menor, né? Porque se for o menor menos o maior vai dar negativo. Então, o A, que é o que recebeu o menor valor, é igual à diferença dos outros dois, é igual a B menos C. Agora, olha para esse slide aí, Viviane. Olha para esse slide e vamos pensar. Se o A é igual a B menos C, eu posso ir nessa equação da direita e trocar o A, esse Azinho que está aparecendo em amarelo, posso trocar esse Azinho por B menos C. Troquei o Azinho por B menos C, mais B mais C igual a 7.500. A única coisa que eu fiz foi trocar o A por B menos C. O que vai acontecer de especial aqui? Vai cortar o menos C com mais C. Vou ficar com 2B. 2B é igual a 7.500. B é igual a 7.500 dividido por 2, ou seja, a metade de 7.500, 3.750. Então vai ficar R$ 3.750 com o sócio B.
Mas não é isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando isso, ele está te perguntando qual é o capital inicial que o maior sócio entrou. Ele quer saber o capital inicial do B. Professor, eu não sei o capital inicial do B. Eu sei que o B recebeu no final 3.750, mas eu não sei quanto que ele investiu. Tá, agora vamos pensar. O total do investimento havia sido R$100.000. Se o sócio B recebeu 3.750 de um lucro de 7.500, quer dizer que o sócio B recebeu metade do lucro. Ele recebeu 3.750 de um lucro de 7.500. Quer dizer que o sócio B recebeu metade do lucro. Para ele ter direito de receber metade do lucro, ele tem que ter feito metade do investimento. Se o investimento foi de 100 mil, o sócio B investiu metade de 100 mil. Investiu 100 mil divididos por 2, ou seja, 50 mil. E 50 mil eu vou lá e marco letra C. Ah, então quer dizer que você disse que o sócio B recebeu metade do lucro? Eu fiz as contas e provei. O B recebeu metade do lucro. Então, ele tem que ter feito metade do investimento. Tá, professor, mas você percebeu que porque era metade. Se fosse outra porcentagem, aí eu faria uma regra de 3, né? 7.500, que é o lucro total, é 100%. O valor do B é X%. Nesse caso, vai dar 50%, metade. Agora, para qualquer outra porcentagem, eu poderia montar por regra de 3. Então, como o B recebeu metade do lucro, quer dizer que ele fez metade do investimento. Então, B investiu 50 mil reais, vou lá e marco letra C. É um exercício de divisão proporcional, só que a forma como o enunciado é exposto acaba nos metendo em algumas confusões. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, Viviane, mas você tinha outra dúvida. Você tinha outra dúvida, e esse exercício aqui, realmente, nessa aula que a Viviane mandou esse exercício é um exercício que eu coloquei na minha apostila. Nessa aula que eu coloquei esse é o exercício mais difícil. Esse é o exercício mais difícil. Está na aula de regra de 3, mas não é simplesmente resolver a regra de 3. Ele é um pouco mais complicado do que se parece. Vamos ler. Em um laboratório, duas velas que têm a mesma forma e a mesma altura são acesas ao mesmo tempo. Suponha que as chamas das duas velas ficam acesas até que sejam consumidas totalmente. Ambas as velas queimam em velocidades constantes. Uma delas é totalmente consumida em 5 horas, enquanto que a outra é em 4 horas. Nessas condições, após quanto tempo do instante que foram acesas, a altura de uma vela será o dobro da outra. O que acontece? Tem uma vela aqui e tem outra vela aqui. Vou chamar de vela A e vela B. A vela A é consumida em 4 horas. A vela B é consumida em 5 horas. Ou seja, a vela A queima mais rápido do que a vela B. A vela A queima mais rápido do que a vela B. Agora, o que vai acontecer? Se a vela A queima mais rápido do que a vela A sempre vai estar mais baixa do que a vela B. Vamos supor que as duas começaram com a mesma altura. Inventa uma altura aí. Sei lá, 20 centímetros. Vamos supor que as duas começaram com 20 centímetros. E começaram a queimar. Como a vela A queima mais rápido do que a vela B, a vela A vai estar sempre mais baixa do que a vela B. E vai chegar um momento que a vela A vai estar mais baixa que a vela B, e a vela B vai ser o dobro da vela A. A vela B vai ser o dobro da vela A. Agora, ele quer saber qual momento é esse. Agora pense que se a vela B, se a vela B queima os 20 centímetros em 5 horas, 20 dividido por 5, a vela B queima 4 centímetros por hora. Pode escolher o outro tamanho da vela se você quiser, tá? Se quiser fazer com outro tamanho de vela, vai dar no mesmo. A vela A, ela queima quanto? 20 centímetros dividido por 4 horas. 20 dividido por 4, 4 centímetros por hora. O que vai acontecer? Qual que vai ser a altura de cada uma das velas? Professor, a altura no começo é 20 centímetros. Tá, mas e depois? Vamos pensar. A altura da vela B, ela vai ser 20 centímetros menos o que queimar. O que é o que queimar? A vela B queima 4 centímetros por hora. Então, a altura da vela B vai ser 20 centímetros menos 4 vezes
o número de horas. 4 vezes, chama o número de horas de x. A cada hora que passar, vai queimar 4 centímetros. Então, a altura da vela B vai ser 20 centímetros, que é o inicial, menos o que queimou, que é 4 vezes o número de horas, porque é 4 centímetros a cada hora. A vela A começa em 20 centímetros e vai diminuindo. Quanto? 5 centímetros a cada hora. O que ele quer? Ele quer que a vela B seja o dobro da vela A. Ele quer que a vela B seja o dobro da vela A. A vela B é 20 menos 4x. E isso tem que ser o dobro da vela A. 20 menos 5x. 20 menos 4x é igual a 40 menos 10x. Passo 10x para a esquerda, fica mais 10x. E passo 20 para a direita. Fica um 6x é igual a 20. Agora se acalme, hein? X é igual a 20 sextos. X é igual a 3, quanto? 3, quanto? 3,333. O que significa 3,333? O que significa 3,333? 3 horas e uns quebrados. Ou seja, estou em dúvida entre letra C, letra D e letra E. Agora, vamos pensar um pouquinho a respeito desse 3 horas e 33 aqui. Vou fazer um experimento aqui. 3 horas e 33 são 3 horas completas, mais 0,333. 3 horas completas, mais 0,333, hora. Cada hora são 60 minutos. 0,333 vezes 60 minutos são 20 minutos. Então, 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos, vou lá e marco letra D. Então, estão aí sensacionais as duas dúvidas da Viviane. Ela realmente ficou em dúvida nos exercícios mais complicados dessas duas aulas, da aula de razão e proporção e da aula de regra de 3. Espero que aqui eu tenha esclarecido ou clareado um pouquinho as coisas na sua cabeça, Viviane, você que está me assistindo agora. E para terminar, recebi uma dúvida de mais um aluno, que dessa vez vai falar da parte de probabilidades. Durante o tempo que eu estava viajando, eu recebi uma aluna não, né? Aluna não. Aluno. Paulo Mota. Paulo Mota me mandou um e-mail com uma questão a respeito de probabilidade. Uma questão de probabilidade. Olha o que o Paulo mandou para mim. Em uma gaveta há 8 camisetas. 5 são coloridas, não pretas. E o restante pretas com estampa de bandas de rock. Retirando 2 camisetas sucessivamente ao acaso e sem repor, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de as camisetas retiradas serem pretas, com estampas de bandas de rock. E daí, minha gente, o que vocês me dizem? Ele diz que tem 8 camisetas, 5 são coloridas, 5 são lá do Restart. E 3, as que sobraram, são de bandas de rock, pretas de banda de rock. Eu vou olhar para essas 8 camisetas e ele quer que eu faça o seguinte. Retira-se 2 camisetas, sem reposição. Qual que é a probabilidade de as 2 serem de bandas de rock? Paulo, você que está me assistindo, eu quero que a primeira seja de banda de rock e a segunda também seja de banda de rock. Beleza. Vou enfiar a mão nesse armário e sortear uma camiseta. Qual que é a chance da primeira camiseta que eu sortear ser de banda de rock? Qual que é a chance? Qual que é a chance da primeira sorteada ser de banda de rock? 3. 3 de banda de rock de um total de 8. Sorteei, tirei, tô com a camiseta na mão aqui, ó, uma camiseta do Led Zeppelin. Vou guardá-la aqui. Vou sortear a segunda. Quantas camisetas sobraram de banda de rock? Não tem 3, agora sobraram 2. De um total de quantas? 7. 2 de um total de 7. Como é E, a gente multiplica. Então a probabilidade vai ser 3 vezes 2, 6, 8 vezes 7, 56. Divide por 6 em cima e embaixo. Divide por 6 em cima e embaixo. Se eu dividir por 6 em cima e embaixo, não vai dar para dividir a parte de baixo por 6. Então eu vou dividir só por 2 em cima e embaixo.
6 dividido por 2 dá 3. 56 por 2, 28. 3 sobre 28, se você fizer a conta, vai dar 0,1071. O que significa 0,1071? 10,71%. E aí eu vou lá e marco letra D, 10,71%. Então está aí uma bela dúvida que o Paulo me mandou, Paulo Mota me mandou essa dúvida, uma boa questão de probabilidade que envolve o conceito da multiplicação de probabilidades. Ok? Galera, muito obrigado por todo mundo que assistiu esse blog de número 6 e na semana que vem eu estou de volta com o nosso blog de número 7. Ok? Bons estudos para você concursando e até a semana que vem. Tchau!